Vamos falar então de seleção brasileira? Calma que eu vou te explicar. As conversas para contratar um novo técnico da seleção continuam, só que não tem nada definitivo ainda com ninguém. A novidade ainda sobre esse assunto é que o italiano Carlo Ancelotti pode rescindir o contrato com o Real Madrid ainda esse mês e ficaria livre para negociar com a CBF. Carlo Ancelotti já teria um acordo verbal para deixar o Real Madrid. A informação é do jornal americano The New York Times. A publicação trouxe ainda que falta ao time espanhol e ao treinador italiano um acerto sobre o pagamento do salário que receberia até o fim da próxima temporada, em junho de 2026. É mais uma especulação que surge enquanto o cargo de técnico da seleção brasileira está vago, desde a demissão de Dorival Júnior há 35 dias. Ancelotti já havia sido cotado pela CBF em 2023, mas não veio. Só que agora, depois de perder a final da Copa do Rei da Espanha há uma semana, a expectativa aumentou. Ancelotti está no Real Madrid desde 2021. Ele já deu até uma data para falar sobre o futuro. Sé perfectamente lo que tengo que hacer. Es lo que voy a hacer, es lo que hago. Entonces de esto, de mi futuro, hablaré el día 25, y no antes. Outros estrangeiros são cotados para desembarcar aqui no Brasil e treinar a seleção. Um deles é o Jorge Jesus, que já foi treinador do Flamengo e acabou de ser despedido do Al Hilal da Arábia Saudita. Porém, o nome dele perdeu força, já que foi o técnico português o responsável por não querer mais Neymar no time árabe. Enquanto isso, Abel Ferreira segue no páreo. O técnico é o mais vencedor da história do Palmeiras. E já disse que quer estar com o Verdão no Mundial de Clubes no mês que vem. Para mim, é indiferente do passaporte. O cara tem que ser bom e tem que conhecer o futebol brasileiro, coisa que eu não sei se o Ancelotti conhece profundamente. Vamos aproveitar esse assunto para ir lá para a nossa redação, falar com o Roberto Gardinali. Vou pegar gancho nessa reportagem que a gente acabou de ver, Roberto, para falar mais uma vez com você sobre a novela da seleção brasileira. O que eu fiquei mais impressionada no que a gente acabou de assistir é a importância que considerar o Neymar na convocação tem, né? Esse peso que o Neymar ainda tem na seleção brasileira. Boa noite para você. Você tem novidades, atualização para falar para a gente sobre esse sentido? Oi, Ana, boa noite. O que eu tenho para falar aqui até pode parecer, mas não é reprise. Acontece que ontem a gente falou do Jorge Jesus, a gente falou até do Abel Ferreira, só que agora, como a gente viu na reportagem, tem essa novidade do Carlo Ancelotti, a gente vai falar sobre isso hoje. Acontece que tem dois jornais estrangeiros que eles cravaram, de fato, que o Carlo Ancelotti vai sair do Real Madrid e também que ele vai assumir a CBF e mais, que ele vai acertar esse acordo até semana que vem. Você lembra que ontem a gente falou que a CBF deu um prazo de até semana que vem para anunciar de uma vez por todas o novo técnico da seleção brasileira, né? Pois então, essa informação ela foi publicada pelo jornal espanhol Marca e pelo site The Atlantic. Os dois veículos afirmaram que já tem um acordo entre o técnico italiano e a CBF e faltam só alguns detalhes para essa negociação finalmente terminar. Segundo o Marca, o Ancelotti vai anunciar a saída do Real Madrid depois do jogo contra o Barcelona, que vai ser nesse domingo. Isso independente do resultado. O Real Madrid pode ganhar, pode perder. O Ancelotti vai sair depois desse jogo aí contra o Barcelona. E o anúncio deve acontecer antes da partida entre Real Madrid e Mallorca, que está marcado para acontecer na quarta-feira. Essas duas partidas são válidas pela La Liga. O Ancelotti seguiria no comando do Real Madrid até o fim dessa temporada, mas ele sairia antes da Copa do Mundo de Clubes, o Mundial de Clubes que acontece aí no meio do ano. E quem deve treinar o Real Madrid nesse torneio é o ex-jogador argentino Santiago Solari. O Real Madrid, nesse momento, no Campeonato Espanhol, está em segundo lugar, atrás só do Barcelona. Ana? Isso ainda é considerado uma fase mais ou menos para o Ancelotti, né? Que está de saída, então, do Real Madrid. Você vai querer apostar em algum nome aí favorito? Roberto, eu posso mudar de assunto com você?
Eu não vou apostar em nada por enquanto, vamos deixar esse assunto em aberto e quem sabe na semana que vem a gente vê, né? Se de fato os dois jornais acertaram ou se eles erraram, se vem algum outro treinador. Mas acho que por enquanto é melhor a gente mudar de assunto, viu? Não tem como apostar mais nada. É uma novela aí que a cada dia tá ganhando um novo capítulo. Tá igual o que você escreveu aqui mesmo. Ó, no capítulo de hoje é bem assim, tá parecendo a novela Reis que vem aí na sequência do Ligados no Esporte. Vamos falar então de Campeonato Brasileiro. A gente tem falado sobre a situação complicada do Santos. A pressão agora tá lá no presidente do time. Você tem alguma atualização sobre isso? Porque até onde eu sabia, até o que a gente mostrou aqui, né, nesses últimos dias, é que a torcida jovem tinha entrado no CT Rei Pelé para fazer aquele protesto durante um treino, né? Sim. Agora o bicho tá pegando lá na Vila Belmiro, viu? Porque outras duas torcidas organizadas do Santos, elas fizeram uma reunião com o presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, para discutir a situação do time nessa temporada. O presidente do Santos conversou com os membros das torcidas Sangue Jovem e da Bonde do Braço Fino. A torcida jovem foi chamada para essa reunião, mas não participou do encontro. Eles marcaram até uma outra reunião para essa semana com eles. A reunião foi agendada para que a diretoria e os torcedores conversassem sobre esse momento do Santos. Os torcedores cobraram resultados, falaram da necessidade de reforços e também falaram do desequilíbrio do elenco com as lesões que afastaram jogadores importantes do time nos últimos jogos, né? Por outro lado, o presidente defendeu que acredita que o time vai se recuperar com a chegada do Kleber Xavier. A diretoria também avaliou que o time já melhorou na partida contra o Grêmio, mesmo com a derrota, né? O Santos está numa situação muito complicada nessa temporada. No Brasileirão está em penúltimo lugar com 4 pontos. O Santos ficou 2 semanas sem técnico depois da demissão do Pedro Caixinha até acertar com o Kleber Xavier. Então, em 2 partidas com o Kleber Xavier no comando do Santos, o Peixe empatou uma, que foi contra o CRB na Copa do Brasil, e perdeu uma contra o Grêmio na rodada passada do Brasileirão. O próximo jogo do Santos vai ser na segunda-feira, pelo Brasileirão também, contra o Ceará, Ana. E é inacreditável que, tudo bem que ele está machucado, mas a gente está falando de um Santos que tem Neymar no elenco, né? Exatamente. Os torcedores quiseram tanto ver o Neymar jogar, estão esperando ainda ver uma grande atuação dele. As últimas imagens que a gente vê dele jogando, de fato, são ainda do Paulistão, no Brasileirão. Ele ainda não mostrou a habilidade dele, a força que ele pode dar para o Santos. Enquanto isso, o time está, infelizmente, na zona do rebaixamento, esperando para ter uma reconstrução para a temporada e não acabar de novo na Série B no ano que vem, né? Que é a maior preocupação. Nesse momento é cedo, mas a gente sabe que toda a partida importa nesse momento. Roberto, muito obrigada, viu, pelas suas informações, pelas novidades. Espero que amanhã você tenha alguma novidade que não seja de seleção brasileira. Vamos combinar assim? A gente muda um pouquinho o foco, fechou? Obrigado. Amanhã a gente conversa mais, vamos ver o que acontece aí com essa novela do Ancelotti, se vai ter coisa do Santos, de outros times também. E a gente vai conversando sobre isso. Valeu.